Vamos falar sobre temporada de balanços que parece que não acaba. Um levantamento da Broadcast apontou que 72% das empresas apresentaram resultados financeiros em linha ou acima das expectativas de mercado. Enquanto setores como o de petróleo se destacaram de forma positiva, segmentos como varejo enfrentaram muitos desafios em meio à guerra dos juros, perdão, à guerra e também aos juros elevados. Quem está aqui conosco é Matheus Fagundes, editor da Broadcast, para falar sobre este assunto. Matheus, seja bem-vindo, meu caro. Um ótimo dia a ti. Parece que agora acabou. Tem umas aí, empresas que têm um calendário um pouco diferente para publicar resultado, mas a grande parte, a maioria da temporada de resultado já passou, o período regulamentar, inclusive, da CVM, já acabou. O que a gente tem de destaque? Como é que foi a temporada de balanços por aqui? Apesar de o mercado estar caindo, está perdendo valor nessas últimas semanas, os resultados foram positivos. Isso mesmo, Gabriel. Bom dia a você, bom dia a quem nos acompanha aqui no CNN Money. Olha, as empresas elas têm até o dia 15 de maio para divulgar, né? Elas tinham até o dia 15 de maio para poder divulgar os balanços, exceto aquelas do setor agrícola, que tem até o dia 30 de junho por causa do ano safra. O ano safra, ele termina, perdão, em 31 de março, e aí tem-se o trimestre seguinte inteiro para poder divulgar balanço. Então a gente tem um ou outro aqui apenas que ficou faltando. Mas olhando já, a gente já consegue ver aí 99% da temporada de balanços do primeiro trimestre e, claro, a guerra foi o grande assunto, né? Não tem como olhar para o primeiro trimestre das empresas e não falar da guerra. Embora ela tenha eclodido somente ali, já quase na virada do trimestre, né? Na virada de fevereiro para março, pegou o mês de março inteiro e pegou violentamente. Para algumas, de um jeito positivo, para outras, de um jeito bastante negativo. Quem se destacou aí positivamente foram as empresas do setor, de óleo e gás. Aqui numa conta do BTG Pactual, nas contas do BTG Pactual, o lucro líquido desse segmento de óleo e gás subiu 102% no primeiro trimestre de 2026 em relação a igual período de 2025. O maior destaque de todos foi a Prio, que ela tem quase toda a totalidade da produção dela exportada, e aí acaba que ela conseguiu pegar ali, capturar a alta que o Brent teve nesse período, mas a Petrobras também foi muito bem no primeiro trimestre e com perspectivas positivas para o segundo trimestre. Tem um atraso na entrega das exportações da Petrobras, então ela deve capturar uma boa parte da valorização do petróleo também agora no segundo trimestre. A Petrobras, que foi a petroleira, entre as grandes petroleiras globais, aquela que teve o maior lucro líquido no primeiro trimestre. Vale lembrar, o Brent subiu 75% nesse período e segue forte. Só que essa disparada dos preços do petróleo, a gente sabe, acaba que tem uma reação em cadeia ali para empresas que são muito intensivas no uso de energia, por exemplo. E aí aqui produtoras de commodities foram mal, especialmente a Suzano e a Vale. Foram dois destaques negativos dessa temporada de balanços. E também com essa disparada do Brent, mudou uma percepção do mercado em relação à trajetória da taxa de juros. A gente sabe, o mercado está revisando aí semanalmente, sempre para cima, uma previsão da taxa Selic no final do ano, mas também as taxas futuras de juros, além da Selic, e são altas. Isso é um problema para banco, alguns bancos que seguem enfrentando aí questões com inadimplência, nomeadamente Banco do Brasil e Santander, eles tiveram balanços já pressionados e com perspectivas que não são tão positivas assim adiante. E esse juro mais alto também é um problema para empresa que tem dívida, que tem bastante dívida, para poder pagar, dívida de curto prazo para poder pagar. A gente tem 2 casos aqui que foram
muito afetados. Primeiro, a Natura, que viu a alavancagem. Essa alavancagem ela é uma conta que considera quantos resultados operacionais são necessários para eu poder pagar toda a minha dívida. A alavancagem da Natura subiu para 2,2%. E aí a gente tem a da CVC subindo para 0,5%. CVC, que vale lembrar, também é penalizada por causa de alto custo de passagem aérea, por causa da diminuição de pacotes para determinadas regiões do mundo. Agora, Gabriel, tem uma empresa aqui no Brasil que ela passou ao largo de todo o resultado aí, toda a questão da guerra e teve um baita resultado. É talvez a grande estrelinha da temporada de balanços. Foi a Ambev, Gabriel. A Ambev que se beneficiou de um primeiro trimestre com uma temperatura um pouco mais alta aqui no Brasil e acabou vendendo um volume maior de cerveja. E a gente sabe que esse ano tem Copa do Mundo, mais 5 feriadões e um super El Niño aí para poder aumentar a temperatura e, em tese, aumentar também o consumo de bebidas alcoólicas. Não à toa, a Ambev foi a grande estrelinha dessa temporada de balanços, Gabriel. É, rapaz, tem gente brindando lá, abrindo uma cervejinha, comemorando este primeiro trimestre, contra tudo e contra todos. A Ambev, que já é uma gigante, vinha encontrando dificuldades de continuar crescendo por conta de falta de interesse por alguns dos seus produtos, crescimento, por exemplo, em algumas das linhas, por exemplo, aqueles produtos sem açúcar, Beyond Beer, no balanço da Ambev, que vieram bem neste último trimestre. Obrigado, Matheus. Que prazer tê-lo por aqui, meu cara. Até uma próxima, uma ótima sexta-feira. Obrigado, boa sexta. Valeu.